A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal da Comunidade Evangélica Reinar para mais uma aula da nossa EBD. E hoje nós vamos continuar falando sobre depressão e suicídio. O nosso texto áureo se encontra em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 23, que nos diz assim: E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim como Davi, como para Absalão. Queridos, semana passada, quando nós falamos sobre a depressão e o suicídio, nós informamos que quando a pessoa percebe que ela está em depressão, precisa imediatamente pedir ajuda, buscar ajuda, uma terapia para si. Pois se ela não for tratada, o que vai acontecer? Ela vai aumentar mais e mais o seu desespero por aquela dor e pode até mesmo por causa daquela dor querer acabar com a dor e nesse acabar com a dor tirar a sua própria vida. Porque todo conflito mal resolvido acaba mal. Nós comentamos semana passada sobre Aitofel, que era natural de Gilo, uma aldeia que ficava na parte montanhosa de Judá, na parte sul de Hebrom. Portanto, ele era gilonita. E era um dos principais conselheiros do rei Davi. Um homem íntegro, um homem completamente responsável, inteligente, um homem de extrema confiança do rei. E a Bíblia relata, conforme nós acabamos de ler aqui, que Aitofel, ele era tão inteligente e ele tinha tanta sabedoria que todo o seu conselho e palavra era comparado como a palavra e considerado como a palavra do próprio Deus. Com esse ministério de aconselhamento, ao rei, Aitofel acaba se tornando um dos melhores amigos, um amigo íntimo de Davi. E com isso, eles se tornam chegados, companheiros do exercício devocional e também na vida espiritual. E abrindo um parênteses aqui, é importante a gente falar sobre isso, que entre pessoas íntimas vai sempre existir uma tentação para que ocorra a deslealdade. Porque não é possível você ser desleal com uma pessoa que você acabou de conhecer. A deslealdade geralmente acontece entre pessoas que são íntimas. Pessoas que levaram um longo tempo para construir uma amizade ou uma vida amorosa, ou que são amigos, parceiros. Então é importante você saber que é necessário você lutar contra a deslealdade. Ser fiel, porque a lealdade ela é facilmente rompida se você não vigiar quando ocorrem os conflitos entre as pessoas. E nós vemos que a Bíblia nos fala que o rei Davi, ele era salmista, ele era músico, Davi era poeta, Davi também era um grande guerreiro com várias conquistas. A Bíblia nos fala que Davi, ele tinha um coração amoroso, Davi, ele era querido, ele era admirado por todas as pessoas que estavam à sua volta. Inclusive, a Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tal qual era o seu coração sincero, que se humilhava perante a Deus. Davi, ele era um grande amigo. E Aitofel admirava Davi, era seu amigo íntimo. E o que acontece? Davi, ele olha da sua janela uma mulher muito formosa. E
quando ele vê aquela mulher formosa, a Bíblia diz que Davi deseja ela para si. E Davi não apenas desejou. Davi, ele começa a pecar, começa a mentir. E aí, com aquele desejo, ele ordena matar o marido daquela jovem e comete adultério com aquela jovem. E esse pecado, ele deixou o seu amigo Aitofel extremamente decepcionado com ele. Por quê? Porque essa decepção, ela tem um agravante. Porque Aitofel, ele era avô daquela jovem, da Betseba. Betseba era aquela jovem linda que Davi desejou e tomou para si. Com isso, com esse pecado, Davi leva para a vida de Betseba muita dor e sofrimento e traz para o coração do seu amigo Aitofel e conselheiro uma decepção muito grande e profunda. Decepção essa em que Aitofel teria todo o direito de conversar com ele, questionar com ele, brigar com ele, mas Aitofel prefere não falar nada. Mas esse não falar nada faz com que Aitofel guarde aquela tristeza, aquela decepção no seu coração. E dessa forma, a decepção, não é, que paralisou ele, não fez com que ele tomasse nenhuma atitude e o entristece profundamente, faz com que vá crescendo no seu coração o que a Bíblia fala de raiz de amargura. Aitofel e Davi tinham uma história juntos. Eles iam juntos à casa do Senhor. A Bíblia relata, como a gente leu aqui no início, no capítulo 16, versículo 23, que os conselhos de Aitofel eram tão importantes para Davi como também para o seu filho Absalão. Aitofel, mediante a decepção, porque não fala nada e guarda aquela mágoa no seu coração, vai crescendo aquela raiz de amargura no seu coração mais e mais, até desejar vingança por aquela situação que Davi cometeu com a sua neta Betseba. Semana passada nós lemos o texto aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nos fala que nós devemos ter cuidado para que ninguém seja privado da graça de Deus, tendo raiz de amargura brotando no seu coração. E com essa raiz de amargura brotando no seu coração, se torna uma pessoa perturbada até que ela vai ser, de alguma forma, contaminada por aquela amargura e desejo de vingança. Porque é impossível você guardar ressentimento por alguém, aquele ressentimento ir crescendo dia a dia e em um dado momento você não desejar vingança por aquela situação ter ocorrido. E nós vemos que Jesus, ele nos deixou um grande ensinamento em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, onde ele diz que nós devemos olhar para nós mesmos. E se algum irmão pecar contra nós, nós devemos repreendê-lo. E se ele se arrepender, nós devemos perdoá-lo. Aitofel tinha no seu coração muita raiva e desejo de vingança. E sabia que Absalão tinha se revoltado contra o seu pai Davi. Sendo assim, ele sabe que Absalão queria tirar Davi do trono. E ele se une, então, a Absalão nessa vingança. Quando Davi descobre e é informado que o seu amigo íntimo e conselheiro Aitofel se juntou a Absalão para lhe destruir,
nós vamos encontrar na Bíblia dois registros. Lá em Salmos. Um é em Salmos de número 41, versículo 9, e o outro Salmo 55, versículo 12 ao 14, onde Davi expõe a sua profunda tristeza por descobrir que o seu amigo íntimo agora está tentando lhe destruir. E aqui no decorrer do capítulo 17, nós vamos ver que Absalão, por causa de toda a confusão que ele faz, que ele cria, ele próprio acaba sendo punido por isso. Aqui, no capítulo 17, nós vemos que Aitofel, ele foi destruído por essa ferida emocional que foi criada no seu coração. Por ter alimentado por tanto tempo esse sentimento de vingança, Aitofel percebe que ele dá um conselho e o seu conselho ele não é considerado. Não seguiram o seu conselho. E dessa forma ele fica mais entristecido, mais decepcionado e volta para sua casa. Nos registros da Bíblia, aqui no versículo 23, que ele põe a sua casa em ordem e decide se enforcar, ou seja, se suicidar, tirando a sua própria vida. E é importante a gente frisar aqui que os conflitos na vida, eles são inevitáveis. Mas a nossa responsabilidade é resolvê-los, buscar a solução da melhor forma possível. E em Colossenses, no capítulo 13, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo deixa registrado que nós devemos suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra alguém, ele deve perdoar assim como Cristo nos perdoou. Então, querido, nesta manhã, eu quero pedir a Deus para que você tenha coragem de vencer o seu orgulho, vencer a sua razão e peça perdão, perdoe aquele que lhe ofendeu, que trouxe mágoa ao seu coração. Porque só desta forma, retirando do seu coração toda a raiz de amargura, é que você verdadeiramente vai alcançar a paz de Cristo, a graça que Deus não quer que você seja privado, a graça abundante. Por isso, querido, perdoe e tenha essa graça abundante na sua vida a cada dia mais e mais. Fique na paz e que o Senhor continue te abençoando ricamente.